Olá pessoal, hoje a gente vai começar o estudo de séries. Nas aulas anteriores a gente vinha considerando sequências e hoje a gente vai querer somar todos os infinitos termos de uma sequência numérica. Uma soma desse tipo em que as parcelas estão indexadas a gente pode representar pela notação do somatório. Então, uma expressão como essa é o que a gente vai chamar de série. E os números A1, A2, A3, etc. é o que a gente vai chamar de termos da série. A primeira questão que surge aqui é qual é o significado dessa soma com infinitos termos, porque a princípio a gente só sabe somar uma quantidade finita de parcelas. Bom, a gente vai ver que é possível dar um significado para isso usando a noção de limite de sequências. Vamos ver. E a ideia vai ser olhar para a sequência das somas parciais. Essa é uma nova sequência que é definida a partir da série, ela é definida da seguinte maneira. O primeiro termo seria, a primeira soma parcial seria considerar apenas o primeiro termo da série. A segunda soma parcial seria somar os dois primeiros termos da série. E assim sucessivamente, a gente vai dizer que a soma parcial de ordem n é a soma dos termos da série até a posição n. Na notação do somatório, a variação do k é de 1 até n e isso está expresso aqui. Usando essa sequência das somas parciais, a gente vai conseguir definir o significado de uma soma infinita. E a ideia é a seguinte: suponha que a sequência das somas parciais seja uma sequência convergente. Nesse caso, então, o limite dessa sequência é um número S. Bom, então, se a sequência das somas parciais é convergente, a gente vai dizer que a série é convergente e que o valor da soma é esse S, que é o limite das somas parciais. No caso em que as somas parciais formem uma sequência divergente, a gente vai dizer que a série é divergente e, nesse caso, não faz sentido falar do valor da soma. Então, resumindo, o significado que a gente atribui para essa soma com infinitos termos é somar até o termo de ordem n e depois mandar n para infinito. Então, para saber se uma série converge e, nesse caso, obter o valor da soma, bastaria, a princípio, fazer duas coisas. A primeira seria obter uma expressão fechada para a soma parcial de ordem n e, em seguida, fazer n tender para infinito nessa expressão. O problema é que raramente a gente vai conseguir obter uma expressão para a soma parcial de ordem n. Uma dessas raras situações é o caso da série geométrica, que é o que a gente vai estudar agora. Bom, a série geométrica é a série que a gente obtém quando soma todos os termos de uma progressão geométrica. Então, a gente começa com um certo valor não nulo A, que vai ser o primeiro termo, e a gente vai multiplicando cada termo por um fator constante igual a R. Então, a gente vai ter a série que começa com A, depois é AR, mais AR ao quadrado, AR ao cubo e assim sucessivamente. A gente pode denotar essa série na notação de somatório. Eu posso escrever como somatório de k indo de 0 até infinito, de A vezes R na k. Notem que dessa forma, como R na 0 é igual a 1, fazendo o indexamento começar do zero, a gente obtém que o primeiro termo vai ser igual a A. Vamos analisar primeiramente um caso particular meio sem graça, que é quando R é igual a 1. Nesse caso, todos os termos que eu vou estar somando vão ser iguais a A. Em particular, a soma parcial de ordem n, que é quando eu somo até o termo de ordem n, vai ser uma soma com n mais 1 termos iguais a A. N mais 1 termos porque eu estou começando o indexamento de k igual a 0. Então, a gente vai ter que a soma parcial corresponde a n mais 1 vezes A. Como a gente está supondo que A é diferente de 0, quando a gente manda n para infinito, isso vai divergir para mais infinito ou para menos infinito, dependendo do sinal de A. Portanto, nesse caso, a gente obtém uma série que é divergente. Bom, agora vamos analisar o caso em que R é diferente de 1. Então, vamos supor que a razão é diferente de 1. Vejamos a soma parcial de ordem n. A soma parcial de ordem n é quando a gente soma até o termo da posição n. O nosso objetivo agora é tentar encontrar uma fórmula fechada para Sn. E aqui tem um truque. O truque é o seguinte: se a gente multiplicar Sn por R, a gente obtém uma expressão bem parecida com a anterior, em que cada termo foi multiplicado por R. E notem que vários termos coincidem, eles só estão deslocados. Então, a gente pode
deslocar essa expressão para enxergar os termos que estão coincidindo, certo? Então, ali está R vezes Sn, a gente nota que vários termos coincidem, dessa forma, a gente pode subtrair, fazer Sn menos RSn, fazendo essa subtração, a gente vai obter vários cancelamentos e o que vai sobrar é simplesmente A menos A vezes R na n mais 1. Notem ali que no lado esquerdo da igualdade, a gente colocou o Sn em evidência multiplicando o fator 1 menos R. E como R é diferente de 1, esse fator é não nulo e, portanto, a gente pode dividir tudo por 1 menos R, obtendo assim uma fórmula explícita para Sn. Vamos então apagar essas contas intermediárias e deixar aqui só essa fórmula explícita que a gente obteve. Então, a gente obteve que a soma parcial até a posição n é dada por essa expressão. E agora, o nosso objetivo é mandar n para infinito e ver o que acontece. Para isso, vamos, nesse canto aqui do quadro, lembrar um limite que já foi discutido na aula de sequências, que é o limite da expressão r na n quando n tende a infinito. A gente viu que esse limite é igual a zero quando r está entre menos 1 e 1. Vimos também que quando r é maior do que 1, essa sequência r na n, ela diverge para mais infinito. E no caso em que r é menor ou igual a menos 1, essa sequência não possui limite. No caso em que r é igual a menos 1, essa sequência fica alternando entre menos 1 e 1, e no caso em que r é menor do que menos 1, essa sequência também fica alternando e com valores absolutos cada vez maiores. Portanto, nessa expressão que determina Sn, a gente só vai obter convergência quando n vai para infinito, no caso em que r está entre menos 1 e 1. E nesse caso, então, em que r em módulo é menor do que 1, a gente obtém que o limite da soma parcial é a sobre 1 menos r. E caso contrário, caso o módulo de r for maior ou igual a 1, a gente vai obter uma sequência Sn que é divergente e, portanto, uma série divergente. Vamos resumir tudo isso num teorema. Então, a série geométrica é convergente se o módulo da razão for menor do que 1, então é muito simples verificar se essa série é convergente ou não, e caso for convergente, também é muito simples calcular a sua soma. A soma é dada por uma fórmula bem simples, que é o primeiro termo sobre 1 menos a razão. E, no caso em que o módulo de R for maior ou igual a 1, a série é divergente. Então, vejamos um exercício. Se quiser, pause o vídeo e tente resolver usando o teorema da página anterior. Então, vamos lá. O objetivo aqui é decidir se as séries convergem ou divergem, e caso convirjam, a gente tem que calcular o valor da soma. Vamos para o item A. No item A, a gente tem uma série que é uma série geométrica. A razão dessa série é 1/4. Isso é fácil de ver, porque 1/4 é a base da exponencial que aparece no termo geral da série geométrica. Portanto, como 1/4 é em valor absoluto menor do que 1, a gente conclui que essa série converge. Agora a gente quer descobrir qual é o valor da soma. E para descobrir o valor da soma, a gente precisa olhar para o primeiro termo dessa série. O primeiro termo dessa série é quando a gente substitui n igual a 1, já que esse somatório começa de n igual a 1. Então, o primeiro termo é 5/4. Portanto, o valor da soma, que é o primeiro termo sobre 1 menos a razão, vai ser 5/4 sobre 1 menos 1/4, que dá 5/4 sobre 3/4, ou seja, 5/3. Agora vamos para o item B. No item B, o n aparece no termo geral 2 vezes. Então, a princípio, isso não parece uma série geométrica. Mas, na verdade, isso é sim uma série geométrica. É uma série geométrica disfarçada. A gente pode fazer umas manipulações e reescrever essa série da seguinte forma. E agora, a gente consegue ver claramente que isso é uma série geométrica de razão 9/7. Como 9/7 é maior do que 1, então a gente conclui que essa é uma série geométrica divergente. Outra situação onde aparece a série geométrica é quando a gente tem uma dízima periódica. Nesse exemplo, a gente tem o número 4,1232323 e assim sucessivamente, onde o par 23 se repete infinitas vezes. E o problema é escrever esse número como uma razão entre dois números inteiros. Vejamos como isso pode ser feito. A primeira etapa é separar desse número a parte que não se repete. Ou seja, a gente vai escrever isso como 4,1 mais 0,023
E agora, no próximo termo, a gente acrescenta 2 zeros no lugar desse 23 e em seguida coloca 23. No próximo termo, a gente troca esse 23 por 2 zeros e coloca um 23 depois, e assim sucessivamente. Então, percebo que nessa soma, em cada parcela eu coloco 2 casas decimais a mais do que na parcela anterior. E é por isso que quando a gente escreve isso usando potências de 10, os expoentes estão aumentando de 2 em 2. Vamos olhar com mais atenção o que temos aqui. Percebam que de um termo para o outro, a gente está multiplicando por 1 sobre 10 ao quadrado. Então, temos aqui uma série geométrica, onde a razão é 1 sobre 10 ao quadrado e o primeiro termo é 23 sobre 10 ao cubo. Então, esse 4.1 a gente reescreve como 41 sobre 10, e agora a soma dessa série geométrica é o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Então, ali em azul, a gente obtém 23 milésimos sobre 99 centésimos, a gente pode cancelar alguns zeros ali e obter 23 sobre 990. Colocando o denominador comum, a gente executa essa soma e a gente vê que a gente pode simplificar numerador e denominador dividindo ambos por 2 e assim obtemos uma fração mais simples. Com a mesma ideia, usando série geométrica, a gente pode mostrar que qualquer número que apresente uma representação decimal periódica pode ser escrito como uma divisão de números inteiros, ou seja, isso mostra que os números desse tipo são números racionais. Na verdade, os números racionais são os números que têm representação decimal periódica ou finita. Como exercício, para você praticar a técnica do exemplo anterior, eu peço para você verificar a seguinte igualdade, que foi apresentada na nossa aula de Introdução a Sequências e Séries. Deixo também como exercício verificar se o número que é escrito como 0 seguido de infinitos dígitos iguais a 9 é menor que 1 ou igual a 1. Quando a gente está lidando com a série geométrica, é muito fácil saber se ela converge ou diverge. Basta olhar se o módulo da razão é menor do que 1. E no caso em que ela converge, também é imediato obter o valor da soma. A gente tem uma fórmula fechada para a soma, que é o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Para uma série genérica qualquer, para saber se ela converge ou diverge, a gente vai desenvolver vários testes de convergência. E são raros os casos em que a gente vai conseguir uma expressão exata para o valor da soma no caso em que ela converge. Se num primeiro momento o que nos interessa é apenas saber se uma série converge ou diverge, então aqui temos uma observação importante, que é que só a cauda da série importa nessa questão. Deixa eu explicar o que é isso. Então, isso é um seguinte teorema, é que a convergência ou divergência da série não é afetada pela remoção de uma quantidade finita de termos. Isto é, se eu olhar para a série começando do primeiro termo, k igual a 1 até infinito, ou se eu olhar a série começando a partir de um termo n qualquer, desprezando todos os termos anteriores, essas duas séries ou as duas convergem ou as duas divergem. O que muda, claro, é o valor da soma no caso em que elas convergem. Vamos ver agora uma condição necessária para que uma série convirja. E aqui notem que eu estou escrevendo o somatório sem informar onde ele começa, porque a gente viu no slide anterior que isso não faz diferença para a convergência ou divergência da série. E essa condição vem do seguinte teorema, que diz que se uma série converge, então o seu termo geral AN tende a zero quando n tende a infinito. E uma maneira equivalente de dizer a mesma coisa é a seguinte: se a sequência AN não convergir para zero, então a série somatório de AN é uma série divergente. E isso é claramente uma equivalência lógica do teorema anterior, porque se a série fosse convergente, então o limite da sequência AN deveria ser zero. E esse teorema, formulado dessa segunda maneira, é o que a gente chama de teste da divergência, pois ele permite concluir que algumas séries são divergentes. Se a gente olha para a série e vê que o termo geral não converge para zero, então a gente conclui que essa é uma série divergente. Então aqui temos dois teoremas equivalentes do tipo se, então, e eu queria chamar a atenção de que essas implicações só são válidas em um sentido. Se a série converge, então a sequência AN tende a zero. Mas não é verdade a recíproca, ou seja, se a sequência AN tende a zero, eu não posso concluir a partir disso que a série é convergente. É por isso que a gente diz que o fato da sequência AN convergir para zero é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente para a convergência da série. O fato da sequência AN ir para zero
não nos permite concluir nada sobre a convergência ou não da série. E o exemplo clássico que a gente tem que ter em mente para lembrar disso é o caso da série harmônica. Aqui temos uma sequência AN igual a 1 sobre N, que converge para zero, mas a série que a gente obtém, que é a chamada série harmônica, é uma série divergente. E a justificativa de que a série harmônica diverge será vista na próxima aula, quando falarmos do teste da integral. Então, para uma série de termos positivos convergir, não basta que o seu termo geral tenda a zero. A gente precisa também que essa convergência para zero seja rápida o suficiente para garantir um valor finito para a soma da série. Vamos ver a prova desse teorema. Vamos prová-lo na sua primeira formulação. Então, aqui vamos considerar a soma parcial de ordem n. Então, o que a gente está assumindo como hipótese nesse teorema é que essa sequência Sn é uma sequência convergente, porque isso é, por definição, dizer que a série converge. Então, podemos dizer que essa sequência Sn converge para um certo valor finito que vamos chamar de S. A partir disso, a gente quer concluir algo sobre a sequência AN. Para isso, a gente vai usar a seguinte identidade, que é clara, pois de Sn-1 para Sn, o que eu fiz foi acrescentar o termo AN. Portanto, se a gente tomar o limite quando n tende a infinito de AN usando a identidade acima, a gente vê que esse limite, a gente pode usar a propriedade de que o limite da subtração é a subtração dos limites, e então a gente conclui que esse limite é S menos S e, portanto, igual a zero. E isso demonstra o teorema. Vamos ver agora se o teorema que a gente acabou de mostrar nos ajuda a descobrir se essas séries são convergentes ou divergentes. Se quiser, pause o vídeo e tente resolver você mesmo. Vamos à solução. Então, primeiramente, a gente vai ver o que o teste da divergência tem a dizer sobre essas séries. Então, vejamos o item A. No item A, o termo geral da série tem essa expressão que, quando n tende a infinito, a gente vê que converge a 1/2. Como 1/2 é diferente de zero, o teste da divergência permite concluir que essa série é uma série divergente. Aqui, como temos uma série com termos todos positivos, dizer que ela diverge é equivalente a dizer que essa soma é infinito. Enfim, aqui temos uma série divergente. No item B, o termo geral da série tende a zero quando n tende a infinito. Então aqui, o teste da divergência não nos ajuda. A gente não pode concluir nada, a princípio, essa série pode convergir ou divergir. Depois a gente volta a analisar essa série com mais cuidado. No item C, para calcular o limite do termo geral, a gente observa que a gente pode passar esse limite para dentro do logaritmo. E isso a gente pode fazer porque o logaritmo é uma função contínua. Então aqui a gente tem o logaritmo desse limite, esse limite ali dentro do logaritmo vale 1, portanto o limite do termo geral, nesse caso, também é zero, então também nesse caso a gente não pode concluir nada a partir do teste da divergência. No item D, o termo geral da série é menos 1 na n, e essa sequência menos 1 na n é uma sequência que a gente sabe que não possui limite, então ela não passa no critério do teste da divergência. A gente precisaria que esse limite fosse zero para a série convergir. Como esse limite não existe, a gente conclui, pelo teste da divergência, que essa é uma série divergente. Lembrem que essa série já foi discutida na nossa aula de introdução a sequências e séries. Lá a gente viu que as somas parciais dessa série ficavam alternando entre 0 e 1. Na situação dos itens B e C, o que a gente deveria fazer agora é aplicar outros testes de convergência, já que o teste da divergência não nos deu nenhuma informação relevante. Só que nesse momento do curso, a gente ainda não estudou esses testes de convergência. Isso será visto nas próximas aulas. Por sorte, aqui nesse exemplo B, a gente vai conseguir analisar a série olhando diretamente para a sequência das somas parciais, porque assim como no caso da série geométrica, a gente vai obter uma fórmula explícita para a soma parcial até um certo termo. A ideia aqui é observar que o termo geral dessa série pode ser escrito como 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. E isso é o que a gente chama de decomposição em frações parciais. Dessa forma, a gente vê que quando a gente considera a soma parcial até o termo de ordem m, a gente vai obter uma soma em que a gente pode fazer vários cancelamentos, e isso a gente chama de soma telescópica, vai sobrar apenas o primeiro e o último termo, e quando a gente manda m para infinito, isso converge para 1.
ou seja, a soma parcial até a ordem m é uma expressão que, quando m vai para infinito, converge para 1, portanto, a gente acabou de mostrar que essa série é uma série convergente. E não só isso, a gente mostrou que o valor dessa série é igual a 1. No item C, a gente também tem um exemplo de série telescópica. Isso a gente observa usando a propriedade do logaritmo, que nos permite escrever o logaritmo do quociente como a diferença dos logaritmos. Dessa forma, quando a gente considera a soma parcial até um certo termo de ordem m, a gente vai obter vários cancelamentos e vai sobrar apenas logaritmo de m mais 1 menos logaritmo de 1. Como o logaritmo de 1 é zero, a gente obtém logaritmo de m mais 1, e essa expressão tende a infinito quando m tende a infinito, portanto, a soma parcial diverge, ou seja, a série diverge. Então, essa é a conclusão do nosso exemplo. Nos itens A e C, as séries divergem porque as somas parciais vão para infinito. Já no item D, as somas parciais ficam alternando. No item B, a gente conseguiu, além de mostrar que a série converge, a gente obteve que o valor é igual a 1. E isso a gente só conseguiu porque a gente estava num caso muito especial da série telescópica. Em geral, a gente não vai conseguir obter uma expressão para a soma da série. Vamos tentar analisar agora a convergência ou divergência da soma dos inversos dos quadrados. Então, para isso, a gente pode tentar ver o que o teste da divergência tem a dizer. Bom, aqui o termo geral 1 sobre n ao quadrado tende a zero. Portanto, o teste da divergência não nos permite concluir nada. Essa série pode convergir ou divergir, não sabemos. Então, nessa situação, a gente não sabe responder essa pergunta por enquanto, mas a gente vai saber responder isso na próxima aula. Eu vou listar agora umas propriedades operatórias úteis sobre as séries convergentes. Se a gente tem duas séries convergentes, então a gente pode montar a série obtida quando a gente soma os termos dessas duas séries. Então a gente tem aqui a série da soma, e a gente conclui que essa série também é uma série convergente, e o valor dessa soma é a soma das duas séries anteriores. A mesma coisa vale para a diferença das séries, e a mesma coisa vale quando a gente multiplica uma série convergente por uma constante. Então, nesse caso, se a gente multiplica todos os termos por essa constante, a gente obtém uma nova série que também é convergente, e o valor dessa soma é o valor da série original multiplicado por essa constante. Usando essas propriedades, a gente pode calcular, por exemplo, o valor dessa série. De que forma? A gente já havia visto que o valor dessa soma é igual a 5/3. A gente viu isso observando que isso era uma série geométrica. Também conseguimos calcular o valor dessa série observando que era uma série telescópica. Então, usando linearidade, a gente pode decompor essa soma como essas duas somas, e assim a gente obtém 5/3 mais 1/3, que é igual a 8/3. Para terminar, vamos revisar os principais resultados da aula de hoje. Vimos a série geométrica, que converge quando o módulo da razão é menor do que 1, e nesse caso a soma é o primeiro termo sobre 1 menos a razão, e a série diverge quando o módulo da razão é maior ou igual a 1. Vimos também o teste da divergência, que diz que se uma sequência não converge para zero, então a série que a gente obtém quando soma os seus termos é divergente. Então por hoje era isso, até a próxima.